Gorr, o Carniceiro dos Deuses, é um dos vilões mais interessantes da Marvel, sendo um dos maiores antagonistas do Thor durante toda a sua existência, tanto no passado quanto no presente e também no futuro. Além disso, o Gorr tem seus poderes diretamente ligados a outro grande vilão, que é o Knu, Deus simbionte, que inclusive gerou a raça do Venom. Então, para você que não conhece a história de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, nos quadrinhos, no vídeo de hoje você saberá a história completa da origem desse incrível vilão. E vale ressaltar que a história vista no filme Thor, Amor e Trovão é bem diferente da história original dos quadrinhos. Então, se você quer saber mais sobre a verdadeira história do Carniceiro dos Deuses, nos acompanhe nessa jornada para descobrir. Gorr, o Carniceiro dos Deuses, é uma criatura que existe há milênios no universo e que, durante todo esse tempo, tem se dedicado a um único propósito, que é o de eliminar todos os deuses da existência. Não apenas os deuses nórdicos e os deuses do Olimpo, mas sim todos os deuses de todos os mundos e mitologias. E é bem fácil entendermos as motivações do personagem quando a gente conhece a sua história. Gorr era um habitante de um planeta sem nome e sem importância, um planeta arrasado pelo sol, onde quase não se encontrava água e onde a comida era igualmente escassa. Quando era criança, Gorr passou muita fome e viu a sua mãe rezar muito. E até mesmo ofereceu pouco de alimento que eles tinham em sacrifício aos deuses, a fim de que eles se sensibilizassem com suas aflições e mandassem algum tipo de ajuda. Mas os deuses nunca se importaram com as preces dela. Ao invés da ajuda divina, a única coisa que o pequeno Gorr viu foi a sua mãe morrer dilacerada por criaturas ferozes e vorazes, logo depois de uma prece. Os anos se passaram, ele cresceu e viu a esposa dele morrer durante o parto de seu filho, e carregou o filho desnutrido nos braços até que a criança morreu de fraqueza, ainda sonhando com a ajuda dos deuses. Depois disso, vendo que a fé nos deuses nutrida pelo seu povo era injustificada, Gorr resolveu que não haveria mais oferendas aos deuses e que seu filho morto não seria deixado para trás para apodrecer no sol, como um outro sacrifício. O resto do seu povo ficou bem irritado com essa sua atitude, e eles acabaram apedrejando e exilando Gorr. Assim, Gorr vagou sem rumo e quase sem forças pela Terra Seca, aguardando apenas o momento em que iria sucumbir e encontrar a morte, para dar fim a todo aquele sofrimento. Mas, justamente ali, nos seus últimos momentos, alguma coisa finalmente caiu do céu. Não era a ajuda divina que a mãe dele tanto esperava, que a sua esposa e filho precisavam e nunca tiveram. Ao invés disso, o que Gorr viu foram duas criaturas com aspecto divino caindo no chão. Ao que parecia, os dois tinham se matado em algum tipo de guerra nos céus entre os deuses. E é nesse momento que vemos a conexão entre Gorr e Knu, o deus simbionte, sendo que Knu criou uma espada a partir da sua própria sombra no início dos tempos, quando o universo ainda estava sendo criado, e arrancou a cabeça de um celestial com essa espada. Logo depois disso, ele usou a própria cabeça desse celestial como fonte de energia para temperar uma nova espada, ainda mais poderosa, uma espada que tinha vida própria. Essa nova espada era o protótipo dos simbiontes que ele criaria séculos depois. Knu usou essa espada para combater todos os seus inimigos, criaturas de luz por toda a galáxia, e a arma passou a ser conhecida como a Matadora de Deuses, e ganhou o nome de Necroespada. Um dia, em meio a uma batalha extremamente intensa, Knu finalmente foi ferido e caiu em um planeta sem nome, habitado por formas de vida que mal podiam se manter vivas.
E é justamente aí que nós voltamos para a história de Gorr. Porque aqueles dois seres que ele encontrou e que acabaram de cair do céu são justamente Knu e um dos soldados inimigos. Como a necroespada que o Knu usava já era uma espécie de protótipo de simbionte, ela fez aquilo que todo simbionte sempre procura fazer: entrar em simbiose com uma criatura que pareça mais adequada. E qual criatura seria mais adequada para uma espada simbionte, matadora de deuses, do que uma criatura à beira da morte que nos seus últimos instantes de vida só tem forças para amaldiçoar e desejar a morte de todos os deuses? E foi assim então que Gorr conseguiu ser capaz de sair matando todos os deuses do universo. E a história em quadrinhos que introduz esse grande vilão ao universo Marvel e conta a sua origem se chama Thor, o Carniceiro dos Deuses. E agora que já contei a origem de Gorr e como ele ganhou seus poderes, vou contar a sua história completa, até chegar em um final épico, e que foi bem diferente do final do filme Thor, Amor e Trovão. Vale ressaltar que essa história se passa em 3 períodos temporais, com 3 versões do Thor, com histórias que se entrelaçam. Vamos chamar o Thor do passado de Thor Jovem. Já o Thor do presente chamaremos de Thor Vingador. E o Thor do futuro chamaremos de Rei Thor. E assim, no decorrer do vídeo vocês conseguirão diferenciá-los facilmente. Então, vamos para a história. A história começa no século IX, no ano de 893, na costa ocidental da Islândia. Ainda jovem Thor acabou de derrotar um gigante de gelo que aterrorizava os habitantes de uma vila local. E, enquanto comemorava com comida e cerveja, a celebração foi interrompida por uma criança que surge, gritando de medo, dizendo que viu um homem demoníaco nas águas. Thor e alguns dos habitantes vão investigar e encontram a cabeça decepada flutuando no mar. Quando chegaram, encontraram a cabeça de um indivíduo que parecia um nativo americano. Mas Thor sabe que aquele não era um homem comum, aquele era um deus. Naquele momento, o que mais impressionava o jovem Thor era o olhar de desespero que o deus morto tinha em seu semblante, algo que o jovem Thor nunca tinha visto antes. Thor tenta tranquilizar a população, dizendo que o que quer que aquilo fosse não era páreo para ele. Mas no fundo, Thor se questiona: quem poderia ter massacrado um deus daquela forma? Nos dias atuais, em um planeta distante chamado Indgar, uma garotinha faz as suas preces para Thor, pedindo que o deus do trovão traga chuva ao seu planeta, que está quase morto e sem água. E Thor responde, realizando o desejo daquela garotinha, trazendo chuvas e quebrando o chão, revelando correntes de água subterrâneas. O Thor Vingador praticamente salvou o planeta e todo aquele povo. E por isso, ele é convidado para festejar, onde então ele conta as histórias das maravilhas de Asgard. Com o fim das comemorações, Thor questiona um dos anciões do planeta: por que eles não rezaram para os seus próprios deuses? E o ancião diz que o planeta Indgar não tem deuses, e que até existem histórias antigas sobre deuses de muito tempo atrás que viviam no céu, mas que ninguém acreditava nisso e que eram apenas histórias. Mas Thor nunca viu um mundo sem deuses, então ele vai investigar e encontra um palácio no céu. Os deuses daquele mundo de fato existiam, mas quando Thor entra no local e passa por quartos e salas, não encontra ninguém, até passar por uma porta fechada com correntes. E quando Thor quebra aquelas correntes e entra na sala, ele encontra todos os deuses, porém todos mortos. Como o corpo divino demora muito mais para se decompor, Thor percebe que aqueles deuses estão mortos há séculos e sem sinal de guerra ou feitiçaria. E esses assassinatos tinham sido feitos por alguém muito poderoso e habilidoso. Outra coisa intrigante que os corpos tinham era o semblante de horror em seus rostos.
E a última vez que Thor tinha visto algo assim foi com Gorr, o carniceiro dos deuses. Enquanto isso, aquela corrente que fechava a porta do palácio e que foi partida por Thor parecia viva e tomava outra forma, a forma de uma criatura obscura que o ataca. Aquela criatura era uma espécie de cão de guarda do verdadeiro assassino. E se realmente isso se trata do carniceiro dos deuses, e se ele ainda estava vivo, ainda mais deuses iriam morrer. Enquanto isso, há muitos milênios no futuro, vemos no grande salão de Asgard o velho rei Thor, quebrado, com apenas um olho e só um braço, sentado no trono de Asgard. Ele reina, mas em uma Asgard vazia, porque Thor era o último deus ali. Com uma prótese no lugar de um dos braços, prótese essa que foi criada a partir da armadura do Destruidor, o velho rei Thor levanta o seu Mjolnir, porque se ele fosse morrer, ele iria morrer lutando. Mas ele está lutando sozinho contra um exército daquelas criaturas obscuras, que são denominadas Berserkers. Enquanto isso, no passado, o jovem Thor nunca tinha levantado um martelo Mjolnir, porque ele ainda não era digno. Então, a sua arma era o machado Jarlbjorn, mas ele promete que algum dia o martelo Mjolnir será dele. Então, com o machado Jarlbjorn em mãos, ele viaja pelo Mar Báltico, ao lado de guerreiros vikings. Mas, durante uma intensa névoa, os homens gritam que viram alguém nas águas, um homem demoníaco. Por conta disso, Thor lembra do rosto daquele deus morto, mas não vê ninguém ali. Mas ele pede cautela ao passarem pelo nevoeiro. Enquanto isso, aquele tal homem demoníaco os observava. Ele estava de pé na superfície da água e vê os vikings viajando, enquanto ele sente o cheiro de carne divina. 3 dias depois, o jovem Thor acompanhava os vikings nas margens do rio Neva, local onde um dia seria a Rússia. E ali eles enfrentam guerreiros eslavos. Mas Thor estava esperando pelos deuses desse povo para intervir nos combates, que viriam sobre cavalos alados, mas não é isso que acontece. Apenas um dos cavalos alados aparece, todo coberto de sangue. Assim, Thor o monta e voa até as nuvens que pingavam sangue divino. Thor encontra o cavalo alado do outro deus, mas o corpo do deus estava montado nele. Entretanto, esse corpo estava decapitado. Thor fica inquieto e com a sensação de que estava sendo observado, o que se torna real quando aquela criatura que o observava nas águas de fato aparece, criando uma espada através do seu próprio punho. Esse era o primeiro encontro de Thor e Gorr, o carniceiro dos deuses. Thor então se vira e cai em cima do outro cavalo, e ele avança para cima daquela criatura, que usava uma espécie de capuz preto que envolvia todo o seu corpo. Gorr já massacrou muitos deuses, mas ele nunca havia lutado antes contra um Asgardiano, e não esperava por um deus tão habilidoso em combate. Mas aquele capuz e aquela espada pareciam ter vida própria, e com isso, Gorr consegue prender Thor. O jovem Thor nunca antes tinha combatido alguém tão forte e determinado assim, um inimigo que não tinha medo de um deus. Gorr era extremamente poderoso e superior a Thor nesse momento do passado. E, antes de quase matar Thor, ele diz que tem curiosidade em saber do que ele seria Deus. Gorr diz que já matou muitos deuses, da guerra, do medo, do caos, entre outros. Então Thor conta que é o deus do trovão. Assim, surge um relâmpago que atinge Gorr, e Thor consegue se libertar. Enquanto isso, no presente, Thor destrói aquele Berserker e percebe que o poder do carniceiro dos deuses deve ter aumentado muito,
para ele poder criar essas criaturas. Em seguida, Thor vai até a cidade da Onipotência. Chegando lá, o Thor Vingador vai até os salões da Onisciência, um lugar onde residem praticamente todas as informações do universo. E ali, Thor pede informações ao Lorde Bibliotecário, a fim de conseguir informações sobre os deuses desaparecidos. Assim, o Lorde Bibliotecário o leva até o imenso salão dos perdidos. E Thor fica horrorizado ao ver incontáveis livros e pergaminhos sobre deuses desaparecidos. Mas o Lorde Bibliotecário diz que deuses vêm e vão, e que a maioria dos panteões não se importa com o desaparecimento dos outros. Thor então vai atrás de alguns desses deuses desaparecidos, procurando, por exemplo, o Rei do Carvalho e a Rainha da Sequoia, no Eterno Jardim, que estão desaparecidos há 2000 anos. E Thor os encontra, pregados e mortos na sua árvore divina. E ali, o Thor Vingador é atacado mais uma vez por um daqueles Berserkers. Thor continua sua busca pelos outros deuses desaparecidos, e o mesmo acontece. Ele encontra todos eles mortos. E assim, o Thor Vingador se lamenta por não ter conseguido matar o Carniceiro dos Deuses quando teve a chance. Enquanto isso, no passado, depois do primeiro combate entre o jovem Thor e Gorr, o jovem Deus do Trovão despertou 7 dias depois em uma tenda. Ele foi resgatado pelos Vikings. E, sem esperar a sua recuperação total, o inexperiente Thor vai atrás de Gorr. Horas depois, Thor escutou uma voz e encontrou um deus mortalmente ferido, Rincon, o deus siberiano da caça. Ele contou que o carniceiro fez uma emboscada e só o deixou vivo para que ele desse uma mensagem para Thor, de que Gorr o esperava em uma caverna. Enquanto isso, no presente, o Thor Vingador pede ajuda ao Tony Stark, o Homem de Ferro, para rastrear e encontrar a localização daquela caverna, aquele mesmo lugar em que Gorr o esperava no passado. Chegando lá, o Thor Vingador pede que o Homem de Ferro avise o Panteão do Olimpo sobre o perigo que Gorr representa. E, assim que Tony Stark sai dali, Thor entra na caverna. Quando era jovem, Thor entrou ali de forma arrogante e despretensiosa, mas no presente, ele entra muito mais cauteloso e sagaz. E com muito mais experiência, porque foi ali, naquele lugar, que Gorr lhe ensinou o que era ter medo. Quando jovem, Thor foi imprudente e rapidamente foi capturado pelo Carniceiro dos Deuses. Mas, dessa vez, ele não encontra Gorr ali. Ele encontra um outro ser, um deus alienígena, que explica que está ali, se escondendo de Gorr. Ele está ali porque aquele lugar seria um local onde Gorr não estaria, porque deuses estão morrendo nesse momento. E ele diz que a culpa disso tudo é de Thor. Pelo que Thor fez ali, naquela caverna, com o Carniceiro dos Deuses. Enquanto isso, no futuro, o Rei Thor é pego pelo exército de Berserkers. E eles carregam o corpo do velho Thor, quase desfalecido, de volta ao seu trono, como prova do seu fracasso como rei. Com Asgard completamente destruída, a única coisa que o Rei Thor queria era morrer em batalha, mas Gorr lhe nega até a própria morte. Já no presente, Thor conversa com aquela criatura na caverna. Seu nome é Shadrach, e ele é o último membro vivo dos deuses Ogogo, e se apresenta como sendo o deus do vinho e das cachoeiras. E ele conta que Gorr cortou as suas pálpebras para forçá-lo a assistir à queda do seu panteão, e que ele conseguiu fugir até ali. Durante o massacre do seu povo, Shadrach ouvia Gorr falando dessa caverna na terra, como se fosse algo sagrado, enquanto contava as histórias de Thor, e ao mesmo tempo que ouvia o seu povo gritando algo sobre Kronux.
Mas nem Shadrach nem Thor sabiam o que significava a palavra Cronox. Então, o Thor Vingador diz que pode proteger Shadrach e que eles iriam em busca de respostas sobre o que seria Cronox, indo assim mais uma vez na cidade da Onipotência. Só que, chegando nos salões da Onisciência, Thor encontra o Lorde Bibliotecário, mutilado, mas ainda vivo. E vem um trio de berserkers incendiando toda a biblioteca. Enquanto isso, nossa história volta ao passado, e mais momentos do que aconteceu entre o jovem Thor e Gorr naquela caverna são revelados. Naquele passado, o jovem Thor estava sendo mantido preso com correntes vivas de escuridão, enquanto Gorr dizia que antes de matá-lo, ele iria torturá-lo, até que ele entregasse a localização e como chegar até o seu panteão em Asgard. E, mesmo Thor sendo muito poderoso e o desafiando, Gorr diz que tem experiência com isso. Ele já torturou até mesmo um deus da tortura, e o fez entregar o seu próprio filho em uma única noite. Enquanto isso, no presente, na biblioteca incendiada, as informações sobre Cronox estavam sendo destruídas, mas o Thor Vingador consegue acabar com as criaturas sombrias, os Berserkers. E, assim, ele consegue pegar o último pergaminho que sobrou, descobrindo que Cronox é um mundo. Shadrach, então, fica aos cuidados do Lorde Bibliotecário, se apresentando inclusive como o deus das canções e das cambalhotas. E assim, Thor segue em direção ao Palácio do Infinito. Só que quem estava em Cronox nesse momento era o próprio Gorr. Gorr e seus berserkers massacraram os deuses do tempo, drenando seu sangue no Poço dos Porvires, sendo que uma só gota de sangue desses deuses era o suficiente para viajar no tempo. E, com toda aquela quantidade de sangue, nem mesmo o último deus do tempo saberia dizer o que poderia acontecer. Gorr diz que para ele existem apenas dois tipos de deuses: aqueles que fazem o mal e aqueles que não fazem nada. E ele ainda não decidiu qual deles odeia mais. Mas, para ele, isso não importa, porque logo todos os deuses estarão iguais, estarão todos mortos. Em seguida, Gorr entra no poço. Gorr foi ensinado que os primeiros deuses da existência criaram a vida. Então, ao mergulhar no poço de sangue em Cronox, ele volta 14 bilhões de anos no tempo, praticamente no início do universo, onde um deus ancião, ainda em estado infantil, se divertia esculpindo novas formas de vida. Criaturas que já nasciam tratando a vida como um mero brinquedo. Gorr vê aquilo com um profundo desprezo e bastante raiva, prometendo que vai tornar o seu sonho de um mundo sem deuses em realidade. Assim, ele volta aos dias atuais através do poço, carregando o coração daquele deus ancião. E o que Gorr precisa agora é de uma lua, alguns séculos e muitos escravos. Mas antes de Gorr fazer qualquer outra coisa, um raio surge, acompanhado de um trovão. Thor tinha acabado de chegar ali. Gorr e o Thor Vingador entram em combate, e isso faz o Deus do Trovão relembrar do seu último encontro com Gorr naquela caverna na Terra. Quando o jovem Thor chegou na caverna onde Gorr o esperava, o imaturo Deus do Trovão foi capturado e passou 17 dias sendo torturado. Fato esse que deixou Gorr bem impressionado, porque ninguém até então tinha resistido tanto. Gorr sentia prazer na dor dos deuses e em ver como eles quebravam em certo ponto, mostrando não serem tão divinos assim. Thor aguentou mais do que qualquer outro deus já suportou. Mas, mesmo assim, depois de tanto tempo sendo torturado por Gorr, o jovem Deus do Trovão estava prestes a sucumbir. E, nesse momento, os nórdicos apareceram procurando pelo seu adorado, Deus do Trovão.
E isso surpreendeu Gorr. O carniceiro diz que estava ali para livrá-los dos deuses. Mas os vikings dariam a sua vida lutando por Thor. Então, nesse momento, Gorr aprendeu uma coisa. O medo dos mortais de um mundo sem deuses é muito maior do que o medo da própria morte. Então, para Gorr, essa foi a única vez que ele viu um deus fazer algo útil. A vez em que o aprisionamento de Thor lhe deu esses ensinamentos. Gorr continuou lutando com os vikings e, por ver os seus homens morrendo, Thor se enfureceu. E isso lhe deu forças para se libertar das correntes, agarrando o seu machado e Arbior. E, com o seu machado, ele golpeia Gorr violentamente, decepando o seu braço direito. Gorr tinha sido derrotado e, em um forte relâmpago, o carniceiro aparentemente tinha sido pulverizado. Todos pensaram que Thor tinha matado o carniceiro dos deuses, e os nórdicos cantariam sobre isso para sempre. Mas Thor diz que isso não deve ser feito, e que ninguém deveria falar sobre aquilo novamente, e que o nome de Gorr deveria ser esquecido completamente. Só que, no presente, Gorr estava ali, bem vivo e extremamente poderoso, graças à escuridão que o encobria. E com o ensinamento que Thor lhe deu, mesmo que involuntariamente. Por isso que Gorr será eternamente grato a ele, e por isso que Thor será o último a morrer. Na frente do Poço de Sangue, Gorr e Thor continuam lutando, enquanto o Deus do Trovão destrói mais daqueles Berserkers, dizendo que eram apenas cascas vazias. Mas Gorr afirma que aquelas criaturas são extensões do seu poder, e que a cada morte de um deus, eles aumentam. Enfurecido, Thor promete que mais nenhum outro deus irá morrer. Mas Gorr tinha outros planos, e enquanto Thor estava ocupado lutando com os Berserkers, Gorr mata o último deus do tempo. E, com o seu sangue, ele preenche completamente o poço. E assim, levando o coração do deus ancião, Gorr entra no poço e viaja no tempo mais uma vez. Nesse momento, Thor continua lutando e se liberta dos Berserkers. Assim, ele se joga rapidamente no poço também. Enquanto isso, no futuro distante, o rei Thor, totalmente derrotado, se levanta do seu trono, prometendo que vai ter uma morte honrada, nem que tenha que rastejar até o campo de batalha. Mas, mesmo com o Mjolnir em mãos, não tinha muito que ele pudesse fazer contra um imenso exército de Berserkers. Até que, de repente, um relâmpago surge, trazendo um ensanguentado Thor. O Thor do presente, o Thor Vingador, estava ali, no futuro, questionando onde estava o carniceiro dos deuses. O Thor do presente questiona se aquele na sua frente é o seu pai, Odin. Mas aquele era o seu próprio futuro, o rei Thor. O Thor do presente estava ali, milhares de anos no futuro, ajudando a sua versão mais velha a derrotar os Berserkers. E de repente, todos aqueles Berserkers simplesmente desaparecem, sendo reabsorvidos por Gorr. Então, o Thor Vingador diz que estava ali atrás de Gorr, mas o rei Thor responde que ele estava bem atrasado. Gorr tinha chegado ali há 900 anos e tinha massacrado toda Asgard. Naquela era, o carniceiro dos deuses já estava na parte final do seu plano. E ele não estava mais sozinho. Ele tinha um imenso exército de Berserkers, milhares de escravos e uma lua, onde ali o sonho do carniceiro dos deuses se tornaria realidade. Onde ele criou a bomba divina. E é dessa forma que, por enquanto, termina a história. Mas, no próximo vídeo, falarei da continuação da história de Gorr, o carniceiro dos deuses, até chegar em seu final épico. O próximo vídeo será sobre a HQ Thor, Bomba Divina,
que é a continuação direta da HQ Thor, o Carniceiro dos Deuses, que foi descrita nesse vídeo. E, se você tem interesse em adquirir as HQs Thor, o Carniceiro dos Deuses e Thor, Bomba Divina, eu deixarei na descrição do vídeo e no comentário fixado links onde você pode adquirir essas HQs. E, além disso, deixarei também links de produtos colecionáveis da franquia Thor e de outros produtos da Marvel. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações na opção todas para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima!